Tá. Maravilha. Então, novamente, né, que a paz de Jesus possa estar conosco nesse momento, que nós possamos estar sempre conectados com a espiritualidade maior, que a gente possa apacentar nossos corações na tarde de hoje e que as Você palavras congelou. ditas aqui, em algum momento, possam tocar os nossos corações para todos os nossos desafios diários, sejam desafios pessoais, sejam desafios profissionais, sejam desafios do nosso cotidiano, que essas palavras de hoje possam não somente ter o significado da exposição a que veio tratar, mas que ela possa nos banhar com outras reflexões. Bom, o assunto da tarde de hoje, que é o livro do Livro dos Espíritos, a gente vai abordar as faculdades morais e intelectuais do homem, mas com uma, um foco maior no que diz respeito à própria influência, né, dos espíritos no nosso corpo físico, né? Então a gente vai olhar um pouquinho isso aqui na tarde de hoje. Vale a pena também ressaltar, que eu acho que é importante, é que antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu acho que vale a pena a gente fazer um resuminho, um pequeno resumo do que significa, né, perante a codificação do Espiritismo, o que é a volta do espírito à vida corporal. Até porque nós temos visto ultimamente, e de novo, gente, aqui não é nenhuma crítica e também não é nenhum elogio, né? Mas a gente tem que, e eu não me cansarei, melhor dizendo, de falar isso toda vez que eu tiver oportunidade, que eu tiver voz, de falar isso. Nós precisamos separar muito bem nas nossas mentes e nas nossas ações diárias o que é a doutrina espírita e o que é o movimento espírita, né? Então, a doutrina espírita é uma doutrina que nos foi passada por Kardec através de vários médiums que receberam as mensagens da espiritualidade. Isso é a doutrina espírita. O movimento espírita somos nós, né? Humanos encarnados, com toda a nossa pequenez, com todos os nossos desafios, com todos os nossos problemas. Então a gente precisa muito separar isso, porque às vezes existem críticas exacerbadas a espíritas, existem críticas exacerbadas a seres humanos, e no fundo, se nós estamos aqui hoje, é porque nós sabemos que nós, espíritas, cremos nisso, que a gente está num pedaço da evolução. E essa evolução é a volta do espírito, que é eterno, a um corpo físico, a um corpo que, apesar de toda a sua magnitude enquanto máquina orgânica, né, a perfeição do corpo humano é fantástica. Apesar disso, nós temos as nossas vicissitudes, nós temos os nossos problemas, nós temos os nossos desafios, né? Então, por isso que muitas das vezes eles falam, somos humanos, errar faz parte do jogo. A gente está aqui para isso, para jogar esse jogo e para evoluir. E nesse capítulo, no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, da volta do espírito à vida corporal, é uma narrativa bastante ampla, com perguntas e respostas da reencarnação, né? Das qualidades morais, das qualidades intelectuais, das predisposições que às vezes atenuam, que às vezes fazem com que nós estacionemos numa escada evolutiva. Então, o próprio capítulo, que é das leis morais, ele trata isso de uma maneira direta. E contrapartida, por que eu falei lá no iniciozinho que a gente tem que separar o que é doutrina espírita do movimento espírita? Porque as diversas aptidões que nós temos no nosso momento encarnado ou no nosso processo reencarnatório, ela vem através das várias vidas que já tivemos. Elas vêm dos vários aprendizados que tivemos. Muitas das vezes, aprendizados que nos elevam à intelectualidade, mas não elevam a moral. Muitas das vezes elevam a moral, mas não elevam a intelectualidade. E isso tem que caminhar junto para que a gente tenha uma progressão. E é isso que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui na tarde de hoje. Então, vamos lá. A origem das faculdades humanas, só para a gente estar, por enquanto, eu ainda estou tentando aqui alinhavar
sedimentar, fundamentar o nosso assunto de hoje. Então, a origem das faculdades humanas. Então, ela tem uma origem espiritual na unidade do espírito e no corpo, certo? Então, assim, se a gente fosse traduzir isso aqui numa forma de desenho, seria exatamente, né, aquele desenho clássico que a gente coloca aqui sempre nas nossas tardes, nas nossas noites de palestra pública, onde tem lá uma centelha, que é o espírito, onde tem um corpo que tem uma certa plasticidade, que é o perispírito, e o corpo físico, que é o nosso, do qual nós habitamos agora. Então, a origem espiritual, ela tem origem no espírito, ela nasce no espírito. Sejam impressões essas, como eu falei, boas ou não tão boas. Eu, às vezes, evito falar essa palavra má, eu não me acolhe muito bem, mas no fundo, a gente sabe que tem atitudes que a gente classifica como más. Mas ela vai, em algum momento, fazer parte desse grande banco de dados chamado espírito, né, que está na nossa mente, que está no nosso cérebro, a gente vai armazenando aquilo ali, armazenando, armazenando. Em algum momento, a gente carrega na nuvem, né? Hoje em dia, todo mundo usa, bota na nuvem. Eu não tenho mais nada no meu computador, eu coloco tudo na nuvem. É quase o mesmo conceito. A gente está aqui armazenando no nosso HD, na nossa cabeça, no nosso HD. Em algum momento, quando a gente desencarna, a gente joga na nuvem. E essa nuvem é que vai conter todos os acessos de todos os processos reencarnatórios que tivemos, nos quais, às vezes, a gente tem acesso, às vezes não. E a unidade do espírito é o responsável por essa inteligência, por essa moralidade, e o mais importante saber, né, que eu gostaria de colocar aqui para você. Nós nascemos simples e ignorantes, né? Então, às vezes, a gente se pega muitas das vezes reclamando, 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 e muitas das vezes os nossos pensamentos eles atingem ou ganham uma forma que acaba nos levando para um buraco, né? Acabam nos levando quase que com um pensamento cristalizado de uma forma que não é interessante. E isso acaba nos levando a algumas idas e vindas nesse nosso processo de renascimento, de nascimento, morte e renascimento. Então, isso não deixa de ser um processo natural e que faz parte da nossa vivência, da nossa experiência, mas também grande parte posto e imposto por nós mesmos, né? Mas a gente precisa dessas experiências, a gente precisa vivenciar isso. E o papel do corpo nessa história toda é que serve como instrumento de tudo isso que fica armazenado. Então, em um determinado momento, né, independente do que você tem de merecimento ou de débito, isso vai acontecer, vai fundamentar o seu corpo físico. Então, você vai fazer em algum momento, você vai baixar o arquivo da nuvem nesse novo hardware que está vindo ao mundo, nesse novo aparato que chama-se corpo físico. Então, em algum momento, tudo aquilo que você aprendeu, e obviamente dentro de um planejamento, dentro de um histórico, ele passa a fazer parte da sua vivência enquanto espírito encarnado. Isso é muito importante. Então vamos lá. Agora, posto isso, que a gente tentou, eu não sei se eu consegui explicar, ou consegui passar o porquê do que a gente está falando isso, que esse tópico aqui específico, mas eu acho que vale a pena a gente recordar e viver isso. Por quê? Porque em algum momento, só estou puxando aqui uma informação, em algum momento a gente vai ter que falar sobre a inteligência, moralidade espiritual e influência do organismo. E aí, quando o pessoal da coordenação estava passando isso para nós, para que nós pudéssemos fazer a exposição, elencaram quatro, vamos dizer assim, quatro tópicos que seria interessante a gente abordar, obviamente, sob a luz da doutrina espírita, né? Novamente, não sobre a luz do movimento espírita, mas sobre a luz da doutrina espírita. Então, é o grau de influência do organismo sobre o espírito, né? Como é que o espírito age em cima desse corpo físico,
a educação integral e o papel dos pais nessa jornada de nascimento, morte e renascimento, superação e evolução, que a gente tem falado todo o tempo aqui, e como é que a gente pode dar dicas práticas para esses papais, para essas mamães, para esses casais, ou não, pode ter ser um filho que tenha somente pai, um filho que tenha somente uma mãe, independente se tem casal ou não, como é que esses papais e como é que essas mamães devem, ou como é que a gente sugere que eles ajam mediante esse assunto tão interessante, que além da educação dos filhos, é a educação do espírito, essa responsabilidade. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre grau de influência do organismo sobre o espírito. Aqui a gente vai pegar um pouco do livro dos Espíritos para trazer para ajudar a gente. Então, lá na pergunta 368, na questão 368, Kardec pergunta aos espíritos se eles mantêm as suas próprias faculdades, né, se eles mantêm alguma vivência do passado, e a espiritualidade resume dizendo que o espírito mantém suas faculdades próprias, mas a matéria grosseira enfraquece a sua manifestação. Olha, aqui nós podemos ter dois tipos de interpretação. Que a matéria ela inibe determinadas manifestações, porque nós aqui, por exemplo, nós temos até, a gente consegue enxergar três dimensões, a gente não consegue enxergar quatro, quinto, cinco dimensões, cientificamente falando. E aí já começa uma certa limitação. A gente aqui, a gente não consegue expor o pensamento para que uma outra pessoa interprete ou até mesmo escute esse pensamento. Eu sei que vocês vão dizer, mas algumas pessoas até conseguem. Sim, mas aí a gente está falando de exceções, né, e não da regra comum. Então, isso acaba sendo um desafio para aqueles espíritos que estão reencarnando. Na questão 369, abordado sobre o corpo físico, né? Então, os órgãos são instrumentos e não criam as faculdades, apenas expressam. O que, que o Kardec perguntou que a espiritualidade aqui está trazendo para nós? Ora, sem a ação do espírito, através do perispírito, esse corpo que está falando para vocês aqui hoje seria inerte. Ele não tem a inteligência, porque a inteligência está dentro do cérebro, a inteligência está através das nossas vivências, do que a gente adquire, e a gente vai ver um pouquinho vai ver um pouquinho mais na frente. E na pergunta 370, o desenvolvimento cerebral é consequência do exercício do espírito, não a causa. Entenda-se aqui que o exercício do espírito são as diversas vivências. Então, quando a gente tem algumas pessoas que não têm a crença na vida além túmulo e que não têm a crença das vivências passadas, fica muito difícil, porque passa a ter uma vivência materialista do berço ao túmulo. Então, quando a gente amplia um pouco essa visão, e a gente tem uma visão pretérita do que nós vivemos e uma visão futura do porvir, fica mais fácil a gente entender isso. E eu tive uma experiência uma vez muito interessante sobre a pergunta 370, que eu estava fazendo um processo numa empresa que eu trabalhava e na época, o meu gerente, ele virou e falou assim, cara, você precisa muito treinar isso, porque eu preciso que você passe nessa prova, era uma certificação. E eu, assim, eu já tinha 50 anos, 48, 50 anos, talvez. E eu fiquei pensando, poxa, né, e com vontade de falar para ele, poxa, mas eu já fiz esse treinamento várias vezes. Eu queria saber o porquê, né? E, obviamente, né, com aquele pinguinho de arrogância, mas que todo mundo tem um pouquinho de ego. Falei, pô, essa prova eu vou fazer e vou passar, porque, pô, já fiz várias vezes. E, na verdade, o desenvolvimento cerebral, né, é interessante, porque no final, o que me fez estudar, que é o que eu quero falar para vocês, ele virou, obviamente, de uma maneira leiga, no sentido biológico, né, do corpo físico, e no sentido leigo do espírito, né, porque do espírita, né, porque ele não era, né, inclusive ele era ateu. Ele virou e falou assim: Você sabe, né, Maurício? Cérebro é igual músculo. Se você não praticar, não treinar ele, ele vai atrofiar. Então você tem que estar sempre desenvolvendo, senão você vai emborrecer.
Foram essas as palavras dele. E eu achei extremamente interessante, porque é verdade. E a gente vai ver isso, a própria doutrina espírita trazendo isso para a gente, que a gente precisa exercitar. Aliás, se vocês acompanham a medicina moderna, está mais do que provado para as pessoas que têm uma propensão a ter demência, Alzheimer, Parkinson. Parkinson já é um pouquinho mais complexo, mas que tem, por exemplo, Alzheimer. A gente sabe que quanto mais você exercita o cérebro, eu não estou dizendo que você não vai desenvolver, mas você vai mitigar e muito, e vai ter mais qualidade de vida. Então, eu até brinco, às vezes, e eu já falei várias vezes isso aqui para vocês, eu não quero, por exemplo, ficar vendo tudo quanto é notícia para não me influenciar. Mas em algum momento você tem que, pelo menos, procurar saber o que está acontecendo. Isso é uma forma de exercitar. Música, esporte, caminhada, o que quer que seja. Tá? Então, concluindo, as faculdades morais e intelectuais são inatas ao espírito, e o corpo apenas pode limitá-las ou favorecê-las. E, de novo, aí a gente seria o papo para uma outra exposição, que seria justamente o seu nível de planejamento reencarnatório, do que você tem merecimento, do que você não está preparado ainda. Passando para o segundo item, educação integral e o papel dos pais nessa jornada, que é a influência do espírito no organismo. Então, a pergunta 361 e 364 traz para nós que o espírito encarna trazendo predisposições próprias. Por que que o novo espírito encarnado traz predisposições próprias? Porque já existe ali um aprendizado, gente. Já existe ali, né, um volume de informações adquiridas, né? Uma das primeiras vezes que eu fui no SEAS, há quase 30 anos atrás, eu escutava isso e eu não conseguia entender muito, né? Saudosos como Pastana, como várias outras pessoas, passavam, olha, somos espíritos velhos. Eu não entendia muito esse conceito de espírito velho, sou espírito velho. Sim, porque nós já adquirimos isso. Então, essas tendências, elas tendem a ser boas ou imperfeitas, né? E isso também vai influenciar muito o quê? O local que a gente está encarnando, né? Então, assim, muitas das vezes nós vemos assim espíritos que nascem em famílias extremamente desestruturadas, e eles acabam saindo do outro lado, eles acabam despertando, eles acabam sendo homens e mulheres de bem. Já tem outras pessoas que nascem em lares estruturados e acabam indo para um lado não tão bom, não tão caridoso, não tão ético, né? Então, essas tendências, elas exacerbam. É claro que quando você está num lar estruturado, e aí entra o papel daqueles que têm o papel de educar, têm o papel de acolher esse novo espírito, faz toda a diferença. Eu costumo dizer que eu também vou parafrasear o pediatra das minhas filhas. Hoje em dia, obviamente, ele não atende mais as minhas filhas, mas eu considero uma pessoa muito bacana. E quando a minha filha mais velha nasceu, eu, totalmente marinheiro de primeira viagem, e ela foi a primeira neta dos dois lados. Então a gente tinha uma preocupação muito forte com ela, mas também a gente queria meio que, sabe, a gente quer ter a nossa opinião. Então tinha os vovôs e as vovós de um lado, vovôs e vovós do outro, falando de todas as suas experiências. E, obviamente, a gente vai desde né, do punzinho que a criança solta até o que ela vai comer. E o pediatra da minha filha virou e falou assim, e eu assim, né, até hoje com o meu pet filho, né, com o meu cachorrinho aqui, eu fico preocupado se ele não está comendo. E ele virou para mim e falou duas coisas que me marcaram muito. Maurício, quando a sua filha tiver fome, ela vai chorar e você vai saber que ela está com fome. Quando a sua filha estiver na idade de comer e estiver crescendo, ela vai comer o que vocês comem, porque é o exemplo que está dentro de casa. E aquilo me deu um estalo. Eu falei, caramba, é verdade. Então, assim, se eu não tenho uma educação alimentar muito boa, né, provavelmente as minhas filhas não terão uma educação alimentar muito boa, né? Porque senão fica aquele conceito, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Fica ruim, né? E por último, e não menos importante, a questão 365 é você ter
né? A valorização da espiritualidade, do amor e da paciência ajuda a orientar o espírito que ainda luta contra as suas imperfeições. E nós temos muitas, gente, muitas, muitas. Todos os dias é uma batalha diária para segurar o nosso ego, o nosso orgulho, às vezes o nosso egoísmo. É muito difícil, principalmente no mundo que vivemos. Às vezes não explodir por coisas bobas, né, como a gente vê tanto hoje, a gente explodir por conta de pessoas que nem valeriam a pena nós estarmos discutindo por elas. E a gente acaba explodindo com pessoas queridas ou com os próprios familiares. Então, assim, é um exercício de paciência diária. E quando a gente fala de pais que são educadores, que pediram para nessa vida virem com o papel de pai e de mãe para consertar alguma coisa do passado, ou porque simplesmente precisam treinar essa aptidão, é a paciência e o amor são peças fundamentais nessa caminhada. Terceiro item, superação e evolução. É um processo gradual, a gente não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Na pergunta, na questão 365, a espiritualidade traz muito claro para a gente que esse progresso é gradual. Como eu falei, avança às vezes na intelectualidade, em outros momentos avança na moralidade. A gente tem visto isso no decorrer de toda a nossa existência, com exemplos públicos, não somente os nossos exemplos privados do nosso círculo social, né, que envolve família, amigos, trabalho. Mas a gente vê isso muito. Espíritos que deveriam ter vindo com um papel quase que de missionário e acaba sendo um agente da discórdia. Espíritos que deveriam ter vindo com o papel de implantar e semear o bem e às vezes vêm justamente fazendo o contrário. Então, esse processo ele é gradual. E de novo, muito do que se fala hoje, a gente tem recebido bastante mensagens com relação a isso. Faz parte do jogo. A gente está nesse jogo aqui, a gente está num planeta que não é nenhum mar de rosas. Isso a gente vai ver isso muito e vai ver isso acontecendo com frequência. A parte da educação moral, então por isso o papel dos pais é muito importante nessa caminhada. Um dos trabalhos que eu fico assim muito feliz que aconteça na nossa casa é a própria parte da evangelização, não aquela evangelização seguida da comer o meu pão, tem que participar da minha religião, não é isso, mas é da educação moral. Vocês, acho que a maioria que me conhece, muitas das vezes eu falo do tríplice aspecto da doutrina espírita, eu, Maurício, e de novo, olha a diferença, movimento espírita da doutrina espírita. Eu, Maurício, prefiro muitas vezes falar que é ciência, filosofia e moral, até mais do que a religião. E o que adianta você ter uma religião, você chamar Jesus no coração, você pedir preces para um amigo, você fazer meditação, você ter João Batista como patrono, e se você vira o quarteirão, você sai falando maledicências, você sai falando mal de alguém, ou você tem raiva de alguém, não adianta nada. Então, assim, a moral, ela te dá muito mais direcionamento. Até porque Jesus não tinha nenhuma igreja. A palavra dele é uma palavra de amor e de moral. Se a gente colocar num arcabouço aí de resumo, seria isso. E por último, não menos importante, é você superar essas limitações. Todos nós temos limitações e temos também problemas e temos desafios. Se a gente ficasse parado em cada problema que nós temos, seria muito difícil nós nos recompormos. E, de novo, eu não estou livre disso, a minha esposa não está livre disso, as minhas filhas não estão livres disso, os meus pais adotivos, que são meu sogro e minha sogra, não estão livres disso. São problemas diários e a gente vai ter até o último dia das nossas vidas. Porque a gente não está num mundo ditoso e feliz ainda. A gente não tem um corpo totalmente saudável. A gente não tem um ambiente totalmente favorável. A gente pode fazer esse ambiente, mas a gente tem que superar toda essa massa que existe dentre nós. Ah, o Maurício está falando isso porque é exposição. Pelo contrário, eu estou falando muito mais para mim quando eu estou falando para vocês do que para vocês próprios. A gente precisa ouvir isso, porque é nesse momento que vem a nossa vontade de realmente superar aquele momento, de realmente chegar e falar, olha, eu cheguei no meu limite, eu cheguei no fundo do poço. O
que eu vou fazer agora? Pensa, racionaliza, age. Essa é a maneira. Eu só para colocar aqui, eu também acho muito interessante. Se vocês quiserem, pratiquem isso em casa depois. Pega uma folhinha de papel, faz um quadrante e coloca assim: corpo, coração, mente e espírito. E coloca ali o que você está fazendo para o seu corpo, o que você está fazendo para o teu coração, o que você está fazendo para a tua mente, o que você está fazendo para o teu espírito. Você está tratando bem o teu corpo? Você está fazendo com que o teu corpo seja, de fato, um lugar seguro para que você possa evoluir aqui? Você tem o coração aquecido por ações práticas de conforto, de amor? O que você está fazendo com a tua mente? Você medita? Você para pensar? Você faz uma prece? Você agradece diariamente? Com relação ao espírito, gente, a gente está fazendo caridade que a gente poderia fazer? Eu acho um barato, por exemplo, quando eu vejo a Clô aqui, que está lá em São Paulo, pô, tá lá, vem aqui assistir a palestra domingo, tá lá em Sampa, pô, eu acho isso barato. Eu acho que isso é parte de um processo, né? Pegando a Clô aqui de exemplo, não fique chateada comigo. Mas eu acho isso legal, é você fazer parte de um processo, é você se sentir parte desse convívio. Então, faça esse exercício em casa. Pega uma folha de caderno, divide em 4 e coloquem lá o que você está fazendo em prol do teu corpo, o que você está fazendo em prol do teu coração, o que você está fazendo em prol da tua mente e o que você está fazendo em prol do teu espírito. Coloquem os pontos. E também, se quiser, coloca de um lado o que eu não estou fazendo e o que eu gostaria de fazer. Vocês vão ver que tem muitas coisas ali vocês podem tirar proveito e lições valiosas para melhorar o dia a dia de vocês. E agora, por último, dicas e práticas para pais e responsáveis. Eu acho que isso aqui, se nós pegarmos e fizermos assim, se a gente torcer, vai sair quase tudo que a gente fala em todos os momentos dentro da doutrina espírita, né? O autoconhecimento, a prática do bem e o equilíbrio. Né? O autoconhecimento, gente, na questão 366, a espiritualidade nos traz que o espírito é único, traz todas as aptidões e precisa de vontade para progredir. A gente não pode estacionar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer o que a gente está falando. A gente precisa muito disso. Quando nós nos conhecemos, aprendemos a nos conhecer, até nos momentos mais críticos, a gente sabe para que lado que a gente tem que ir. A gente sabe isso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando você aprende a se conhecer, você tem mais plenitude e mais as rédeas da sua existência. Veja bem, eu estou falando existência, hein? Nem falei com relação à vida. A prática do bem, né? O que a gente está fazendo para praticar o bem, né? Então, a questão 365 traz isso. A inteligência sem moralidade pode levar ao vício. E quantas coisas nós temos visto com relação a isso. Quantas e quantas vezes pessoas que são inteligentíssimas e acabam desassociando o aspecto da inteligência com as vicissitudes, com os vícios. Pessoas inteligentes que às vezes acabam indo para um lado de uma depressão porque não conseguem achar prazer na vida de coisas simples, né? O agradecimento de todo dia, né? Você participar para fazer, por exemplo, uma sopa, você participar distribuindo comida para os moradores em situação de rua, que por sinal esse ano eu ainda não fiz e gostaria de fazer. Todo mundo fala, isso dá um calor no coração. Calor no coração dá quando você vê uma pessoa que nem tomou café, são 2 horas da tarde, e ela fala, graças a Deus, esse é o meu primeiro alimento. Eu não consigo, eu me derreto em lágrimas, tem quase que sair, até para não atrapalhar o trabalho. Então, o que você está fazendo de bem? Vamos tentar passar isso para que a gente consiga não levar os nossos vícios ou melhorá-los. E, por fim, não menos importante, o equilíbrio. Né? Equilibrar corpo e espírito. Não na pergunta 367 a 370, ele fala isso, reconhecer a influência do organismo, mas não tomar como causa das faculdades. Cuidar do corpo é necessário, mas o essencial é a educação da alma. Olha que interessante. Olha que interessante esse último
pensamento. Educação integral. Então, quando a gente fala aqui em educação integral, é ajudar para que você consiga florescer no espírito de convivência aquelas aptidões que ainda estão inatas, que ainda não vieram por algum motivo, né? E, de novo, tomar cuidado aqui, porque não necessariamente você precisa forçar ninguém, porque algumas aptidões, elas realmente permanecem inatas, perdão, porque não foi dada a você essas aptidões em vida, porque talvez você não teria carga moral, certo? Não teria carga moral para levar uma aptidão dessa sem se desviar do seu destino, do seu rumo, melhor dizendo, desviar do seu rumo. Então, muitas das vezes isso acontece, né? Eu conheço casos de pessoas que são músicos, obviamente não músicos na prática, mas têm uma vocação, às vezes aprendem uma música e esquece na sequência. Esse aqui é um que vos fala. Então, talvez a aptidão musical nessa vida, para mim, seria uma forma de me desregrar, seria uma forma de eu não evoluir. E isso eu acho interessante. Obviamente, quando você tem as crianças, principalmente, naquela fase em que você está formando o caráter, e aí o pessoal da psicologia, o pessoal de humanas aí pode falar isso com mais propriedade do que eu, o quanto é importante como também é importante o que se leva da infância e adolescência para a vida adulta, né? Quantos traumas poderiam ser evitados por simples conversas ou por não falar determinadas palavras para aqueles que ainda estão em formação. Então, a educação ela é sempre, para o resto da vida. Bom, aí eu queria falar um pouquinho aqui sobre a literatura que a gente falou e viu aqui na tarde de hoje, tá? Nesse momento, porque assim nos foi passado da pergunta da questão 361 até 370 do Livro dos Espíritos, mas existe muita literatura que pode ser associada, que vale a pena nós olharmos com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de clareza, até olhando com mais profundidade esses quatro temas que a gente falou aqui, que diz respeito à influência do espírito no organismo, mas também seguindo aqui o que as coordenadoras passaram para a gente. Então, o grau de influência do organismo sobre o espírito também vale a pena dar uma olhada no Livro dos Médiuns, capítulo 1 e 2, que explica a interação do espírito com a matéria e a influência do organismo na mediunidade. Acho que é muito interessante, não é tema para hoje, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. Evoluções em Dois Mundos, do André Luiz, né? Que aborda a ligação entre o corpo físico, perispírito e espírito. Então, tem vários ali, vários detalhes que são muito interessantes da gente olhar, inclusive com aspectos reencarnatórios ou planejamentos reencarnatórios. O Consolador, de Emmanuel, questões 90 a 100, que discute ciência e espiritualidade, esclarecendo que o corpo é veículo e não causa das faculdades espirituais. Eu acho muito interessante, vale a pena. A educação integral e o papel dos pais também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe, sobre a responsabilidade, eu falei isso no iniciozinho, dos pais na educação moral dos filhos. Do livro Esperança, de Emmanuel, do capítulo Educação, destaca a importância da formação integral, unindo valores espirituais e humanos, conforme a gente está falando aqui bastante, está frisando isso bastante, e do Herculano Pires, Educação segundo o Espiritismo, que apresenta, né, uma pedagogia espírita e o papel da família no desenvolvimento do espírito encarnado. Então, assim, é muito interessante, a gente fazia muito isso, né? De novo, nunca forcei nunca tive um viés para que as minhas filhas fossem espíritas, mas a gente fazia o culto no lar e deixavam elas pequenininhas, totalmente à vontade para fazer o culto com a gente ou não. Obviamente, quando elas estavam junto conosco, nós líamos o livrinho dos espíritos, o Peixinho, Listradinho, não sei o nome, a Paula sabe isso melhor que eu. Líamos várias literaturas espíritas infantis para despertar. Se despertasse ou não é outros 500. O bom é que despertou, mas também sem nenhum tipo de catequização, porque nós não gostamos muito disso.
Superação e evolução, então Kardec, no Céu e Inferno, traz exemplo de espíritos que, mesmo com limitações e erros na Terra, evoluem pela disciplina moral e intelectual. A gente vê muito isso, inclusive nos dias atuais, isso é uma beleza. Semana passada eu estava olhando uma competição aqui no Rio e tinham pessoas que não tinham membros e fazendo um meio Ironman, uma prova de 6 horas. Coisa fantástica. Em nosso lar, né, mostra como os espíritos continuam aprendendo e superando imperfeições após a morte, que inspira o progresso durante a vida física. Talvez o maior exemplo aqui seja do próprio André Luiz. Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, ensina a necessidade de unir a moralidade e a inteligência para uma evolução equilibrada. E, por último, não menos importante, para os pais, é o Livro dos Espíritos, né, que já trata a missão dos pais, daí fala específico, né, da responsabilidade que temos como acolhedores e educadores. E do livro da Joana de Ângeles, Estudos Espíritas, né, A Educação do Espírito, que analisa a psicologia do espírito e traz conselhos práticos aos educadores. Isso aqui é um resumo, não vou, senão se eu fosse contar cada um desses casos aqui, a gente levaria bastante tempo, e eu acho que o que vale a pena mesmo é aquela leiturazinha concentrada, né, a gente olhar isso aqui e auxiliar e fazer a correlação entre os tópicos de hoje. Partindo agora para as conclusões e reflexões sobre a influência do organismo no espírito e a importância da educação integral para o desenvolvimento espiritual. Bom, influência do organismo sobre o espírito, né? Mesmo, eu tenho 3 exemplos aqui que eu acho muito, muito interessantes. Atletas com deficiência física, né, que com as limitações, mesmo com as limitações, eles conseguem colocar, conseguem realizar feitos que são fantásticos. Eu cito um exemplo aqui que eu fico de queixo caído quando eu vejo. Claro, eu não estou colocando como número um, eu estou colocando assim, a dificuldade que eu tenho de perceber isso, não é perceber, mas a dificuldade que eu tenho se eu tivesse naquele papel. É, pessoas que têm deficiência visual jogando bola, pessoas que têm deficiência visual jogando vôlei, com guiso. Para mim é uma coisa tão. Eu sei que vocês vão falar, não, mas cientificamente você perde a visão e aumenta tanto o olfato quanto a audição, aumenta o paladar. Gente, eu sei, mas você está num ambiente de completa escuridão. Você está indo pelos seus sentidos. Eu acho isso de uma beleza, de uma entrega, de uma força de vontade excepcional. Eu estou fazendo fisioterapia e tem 2 pessoas no centro lá onde eu faço fisioterapia que são deficientes visuais. Gente, quando eles fazem o exercício comigo, que é um exercício para tirar a inflamação de um tendão, o toque da mão deles é diferente. Eu falo isso para eles, eu falo, gente, cara, vocês têm um toque diferente nas mãos. É totalmente diferente. E estão lá trabalhando normalmente. Eu acho isso de uma beleza fantástica. Pessoas com distúrbio neurológico, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, pessoas que talvez fossem impedidas de ter uma vida normal, encarnada, por esses distúrbios neurológicos. E mesmo assim, eles conseguem sair do outro lado, mesmo com as suas deficiências. E a coisa da neuroplasticidade, né? Que eu falei lá no iniciozinho. A gente consegue, através do nosso esforço pessoal, a gente consegue melhorar nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de evolução moral. A gente consegue fazer isso. Então, a gente consegue sim fazer com que o nosso organismo consiga, de alguma maneira, influenciar a nossa vivência sobre o espírito. Aqui, eu acho que isso aqui também, né, outra, como diz um amigo meu, pule de 10, né, porque talentos naturais, eu acho que a gente está cansado de ver, eu adoro isso, eu fico vendo no YouTube, né, crianças de 5 anos, esses dias vi um menininho de 7 anos participando de um concerto tocando violino. Eu falei, cara, como pode, né? Só sendo espírita mesmo e tendo esse pedaço da nossa fé raciocinada para entender o que aquele espírito já foi, né? Ele tocando sinfonias completas no violino, leu partitura com 3 anos de idade. Vocês conseguem imaginar isso? Então eu acho isso fantástico. E já do outro lado, eu vejo crianças, né? Crianças de 3, 4, 5 anos
que, por exemplo, se recusam a matar um animal. Elas se recusam a matar um bicho, se recusam a matar uma barata, porque elas falam, isso é um ser vivo, né? Eu tenho um amigo meu que a filha dele, sem ele falar nada, ele não é vegetariano, não é vegano, não é nada, e a filha dele se recusa a comer porque ela fala, como que eu vou comer um animal que é meu irmão? Aí você para pensar e fala assim, Nossa Senhora Aparecida, tem que evoluir muito mesmo, muito. E a superação e evolução, né? Então, exemplo aqui de espíritos, né, que acabam se superando. No de cima eu trago o exemplo daquele maestro, que eu sempre esqueço o nome dele, um maestro fantástico, que toca desde os 5 anos de idade, teve um problema neurológico, eu não sei se foi neurológico ou de nervos, né, neurológico, né, provavelmente isso, me desculpem aqui, eu não entendo do assunto, que ele teve um problema nas mãos e que ele procurou todos os tratamentos possíveis e não conseguiu. E mesmo assim, ele conseguiu que construíssem uma luva para ele para que ele continuasse a tocar, né? Então, eu acho assim, de uma beleza, e isso já depois de 60 anos, eu acho fantástico. E a gente não pode deixar aqui de falar dos grandes nomes da história. Einstein, se Einstein tivesse nascido nos dias de hoje, ele teria sido diagnosticado com TDAH, porque ele era completamente, apesar da sua genialidade, ele não foi um aluno brilhante no ensino fundamental. Ele era disperso, ele tinha falta de atenção, ele não conseguia fazer conta. Imagina, você pensar assim, caramba, voltei no tempo, estou vendo Einstein. Cara, esse não é o Einstein, não é possível. Ele é completamente desatento, esse aí não é o Einstein. Beethoven, que tinha surdez, né, adquiriu surdez, né, Steve Hawking, né, que teve um capítulo brilhante enquanto físico teórico através de um problema neurológico, perdeu todos os movimentos, mas a mente dele estava viva. Então, nesses 3 casos, a mente estava viva. E eles continuaram criando, continuaram gênios e trouxeram grandes avanços para a humanidade. Eu acho que isso aí é uma superação imensa de uma capacidade de absorção, de moral, de leveza e de intelectualidade, e com certeza eles vão levar isso para as suas próximas reencarnações, trazer essas benesses enquanto espíritos. O que a gente precisa fazer? Educação integral e prática do bem, a gente precisa fazer isso, né? Então, a gente precisa estar atento ao que programas a gente pode desenvolver, ou pode participar, ou pode influenciar, né? Eu sempre uso aquela regrinha básica, né, das 3 torres, que é ou você influencia, controla e influencia, ou você influencia ou controla, ou você não controla e não influencia. Mas na primeira, onde você controla e influencia, vamos fazer o máximo, vamos dar sugestões dentro do nosso círculo social, do nosso círculo espírita, para que a gente possa ter esses programas de desenvolvimento infantil e, por último, não menos importante, voluntariado e ações solidárias, né? Então, a gente precisa exercer e praticar isso cada vez mais. Olha, trabalho voluntário não é fácil. Quem já fez aí, já participou de trabalhos na casa, no SEAS, em outras casas, sabe o quanto é complexo, é desafiador, mas, ao mesmo tempo, né, é maravilhoso para quem faz. E, por último, potencial para evolução. Todos nós já nascemos com as nossas faculdades morais e intelectuais. A gente sabe que nós temos os nossos limites temporários devido àquele período do berço ao túmulo onde estamos encarnados. Sabemos que a gente precisa de disciplina, amor, a gente precisa que eles se manifestem na sua plenitude e abrir as portas para isso. E a gente fazer com que aqueles que estão chegando no nosso seio familiar, que a gente também possa abrir essas portas e a gente possa estar de braços abertos para isso. Quando a gente se esforça pelo bem, pela paciência, pelo autoconhecimento, a gente consegue avançar. Não somente nós, mas aqueles que também nos cercam, que é o mais importante, e foi o tópico de hoje. Meus amigos, meus irmãos, irmãs, eu queria agradecer pela oportunidade de trabalho mais uma vez e que essas palavras de hoje possam ter penetrado no coração de vocês e que façam vocês refletirem sobre principalmente o que nós estamos fazendo para a nossa encarnação atual com relação ao nosso corpo, né, ao nosso coração, nossa mente, ao nosso espírito.
Então, uma vez mais, que a paz de Jesus esteja com todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Maurício. Você pode fazer a nossa prece de encerramento? Posso, sim, senhora. E a gente pede que todos nós, que a gente, principalmente os passistas, né, que possam vibrar, aproveitar esse momento para vibrar por aqueles que precisam, pelo nosso planeta, por todos nós, de uma forma geral. Ok, então, aqueles que puderem, quiserem, vamos pensar, é, primeiramente no SEAS, a nossa casa, depois pensar em Jesus, esse irmão de caminhada, esse irmão querido, agradecer aos nossos mentores, os nossos espíritos guardiães, agradecer aos mentores e trabalhadores do invisível do SEAS que preparam esse ambiente para nós, agradecer a oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui com os nossos desafios, com a nossa ignorância ainda, mas acima de tudo a nossa vontade de evoluir. Que a nossa conexão agora com a espiritualidade emane muita luz, muita paz para esse mundo que está tão conturbado. Que a gente consiga estabelecer normas e regras claras para que a nossa evolução saia a mais simples e mais enriquecedora possível. Fica sempre conosco, Jesus querido, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Boa tarde para todos. Então, Maurício, obrigada. Nada, você estava no mudo, viu, Paulo? Tchau. Pô, Tava no mudo. desculpa. Tá bom, gente. Tchau, Tchau, gente. boa Ainda tá tarde. gravando, viu? Boa Desliga aí a tarde. gravação. Tá gravando. Tchau Tchau, para vocês. Clô. Boa Beijo, semana. querida. Bom te Tchau. ver. Ô, Beijo. Luizinha. Oi, tô aqui no hospital. Tá bom.